Primeiro compromisso em casa e com direito aos olhares atentos do técnico Guto Ferreira. Logo de cara, a garotada tenta mostrar serviço na cabeçada de Natan. O Fluminense responde no chute de Matheus Alessandro. A equipe do Rio mostra força ofensiva e obriga Matheus a fazer este milagre. Quando o Paulinho aparece em boas condições para marcar, Rodrigo Lobão faz pênalti. Cobrança precisa de Douglas, 1-0 Fluminense. Os visitantes seguem melhor no jogo, enquanto a Ponte demora a se encontrar. No primeiro ataque, bem trabalhado pelos alvinegros, passe na medida de Wendel para Leandrinho deixar tudo igual. E olha que a Macaca ainda poderia ter saído no lucro no primeiro tempo. O problema é que os donos da casa voltam para a etapa final desatentos. Aos 8 minutos, o chute cruzado de Leonardo recoloca os cariocas na frente. Aí o Bahia sai do banco de reservas e tem a clara chance de fazer o segundo. Melhor para o goleiro Matheus. Já do outro lado, a bola cruzada continua sendo um pesadelo. A situação fica pior para a Macaca aos 26, quando o Natan é expulso. Pelo menos o Gutierrez evita em cima da linha o terceiro gol. Com 1 a mais, o Fluminense domina o jogo. Dá trabalho a Matheus. E decreta a vitória no gol de Matheus Alessandro. Já nos acréscimos, Leandrinho diminui. Fim de jogo em Campinas, Ponte Preta 2, Fluminense 3. Entramos para vencer, claro, para honrar a camisa da Ponte Preta, só que infelizmente eles conseguiram impor um bom toque de bola em cima da gente e acabamos saindo derrotados, mas agora a gente vai treinar, trabalhar, descansar para buscar a vitória. Bom, tá aí, ô Vinícius, você esteve lá também, acompanhou a partida. Aliás, muitos torcedores compareceram, entrada gratuita, ninguém pagou nada. E o torcedor compareceu lá. Uma pena que a Ponte acabou decepcionando, perdeu o jogo, né, Vinícius? É verdade. Um público ótimo no Moisés Lucarelli, né? Às 3 horas da tarde, o jogo numa quarta-feira. Confesso que imaginava um público um pouco menor. Me surpreendeu e até por conta disso, o torcedor que esteve lá não viu, assim, um bom jogo da Macaca, que fez uma ótima estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Internacional fora de casa. Ontem foi derrotada por 3-2. Vale frisar que este time do Fluminense está junto há 6 anos. É um time sub-20, mas desde o sub-13, sub-14 é que jogam juntos. Isso, claro, influenciou. E agora a Ponte folga na terceira rodada e volta a campo contra São Paulo, no Morumbi, e decide contra o Atlético Paranaense em casa. Apenas 2 times se classificam dos 5. Um abraço para o Antônio, conhecido como Carioca, entrou em contato conosco pelo WhatsApp. E a diretoria da Ponte Preta fechou uma parceria com a Juventus de Turim, da Itália. Adriana Almeida traz as informações. A Ponte Preta segue com o projeto de internacionalização da marca. A última novidade é uma parceria com a Juventus de Turim. Entre os dias 27 e 31 de julho, serão realizados no CT do Jardim Eulina os acampamentos de futebol. Treinadores italianos irão trabalhar com garotos entre 6 e 16 anos. Serão até 230 vagas. Quem mais se destacar ganha 1 semana de treinamentos na Itália. Os interessados em participar podem fazer as inscrições aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli, mediante o pagamento de uma taxa de R$1.000. Em julho, o valor sobe para R$1.250. Além da semana de trabalhos, os inscritos também terão direito a um uniforme e a toda a estrutura necessária para fazer as atividades no CT do Jardim Eulina. Esse projeto, ele é muito comum em Europa e Estados Unidos, né, que são soccer camps. Os soccer camps são escolinhas rápidas de futebol por tempo determinado, onde tem um aprimoramento muito grande da parte técnica, da parte do conceito de futebol. E nesse caso, juntamente com a metodologia da Juventus. Nós estamos em 31 países. É a maior formação, é o único clube no mundo que tem a Juventus University, que treina de 500 a 600 treinadores para toda a base de escolas, academias dentro da Itália e no mundo. Hoje falta uma educação esportiva para as crianças entenderem como funciona o futebol lá fora, perder as manias do brasileiro, que é a maior técnica no Brasil,
do mundo, mas que nós paramos no tempo. Nós paramos 10 anos no tempo e temos muito agora que aprender com os europeus. Não melhor, não pior. Nós temos uma metodologia interessante de trabalho, onde tem essa socialização de culturas. Olha, é um modelo que visa efetivamente a parte comercial do futebol. O futebol não dá mais para viver de diletantismo, né? Aquele romantismo de antigamente. Futebol é profissional e para poder fazer a máquina funcionar é preciso ter dinheiro. Claro que a imensa maioria não tem condições de pagar aí R$1.000, o valor é muito salgado, né? Muito forte. Agora, quem tiver condições de pagar, existem muitas pessoas que têm condições de pagar, podem optar por esse modelo. A própria Ponte Preta tem as peneiras. Aí o Giovanni Di Marzio, que faz uma bela administração, junto com o Hélio Cazu, junto com o Vanderlei Pereira, modernizando a Ponte Preta. Então, quem tiver condição de pagar, opta por esse modelo. Quem não tiver condição de pagar, opta pelo outro modelo, que é a peneira, que dificilmente dá para detectar só se o cara for sobrenatural. Coloca 15 minutos para jogar, normalmente aparece lá uns cavalões, né? Jogador grandão, dá pontapé até na sombra, o talento não consegue jogar. Por exemplo, Birubiru, que joga na Ponte Preta, se fosse passar por uma peneira, jamais o Birubiru conseguiria se transformar em jogador de futebol. Cafu, aquele lateral, campeão do mundo, São Paulo e tal, passou por 13 peneiras e não conseguiu ser aprovado em nenhuma. Aliás, foi dispensado 17 vezes, mesmo depois que tinha sido aprovado pela peneira. Mas o assunto principal deste programa com relação à Ponte Preta é a proposta que o Cruzeiro efetivou para levar o lateral direito, o Rodinei. Bomba, hein? Fale um pouco mais a respeito dessa proposta para a gente aí, Vinícius. Uma proposta que surgiu nesta semana, né? Aliás, todos os dirigentes dos times da Série A se encontraram no começo desta semana, na segunda-feira, na sede da CBF, justamente naquela reunião que aconteceu, né? Convocada pelo presidente da instituição, o vice, no caso, o Marco Polo Del Nero. E lá é que já teria acontecido um primeiro contato do presidente do Cruzeiro com o Giovanni Di Marzio, oferecendo uma proposta, papel timbrado, por 2 milhões de euros para levar o Rodinei, um jogador muito jovem que vem fazendo aí ótimas temporadas desde o ano passado, né, numa total ascendência e numa ascensão, melhor dizendo, e que talvez seja um dos melhores laterais direitos do país em atividade. A proposta é oficial, mas, ao que tudo indica, o jogador deve permanecer. O próprio vice-presidente da Ponte, Giovanni Di Marzio, teria tentado convencer o atleta, o empresário do jogador vê com bons olhos a permanência dele, pelo menos até o final do ano, né? Não se sabe o que acontecerá na temporada de 2016, mas apesar da proposta, a tendência é de que ele permaneça na Ponte. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, como na segunda-feira fui perguntado a respeito do Cajá, apostaria todas as minhas fichas na permanência do jogador. Eu sei do esforço, da conversa. O Luxemburgo ligou para o Rodinei, como informou o Batista aqui, então o assédio foi muito pesado. E 2 milhões de euros hoje significam 7 milhões de reais. E a Ponte recusou. E tinha jogador na parada também. Então, o esforço que essa diretoria está fazendo para manter o mesmo time, a continuidade do trabalho, é qualquer coisa que eu não me lembro, eu não conheço afinco a história da Ponte, mas eu não me lembro do tempo que eu estou aqui que algo parecido tenha sido feito. Então a diretoria não está fazendo loucura, mas não está medindo esforços politicamente, relacionamento e até financeiramente dentro da sua possibilidade para manter esse time para o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu aposto na permanência do Rodinei. Agora não dá para negar que a proposta é pesadíssima. É isso mesmo. Paulo Agus. Da onde é o Paulo? Rio Claro. Um abraço para Rio Claro, muito obrigado aí pela audiência. Ele está dizendo que se acontecer a saída do Rodinei será uma perda imensa. E é claro, esta ideia dele, esse pensamento, essa avaliação do nosso telespectador é porque não existe lateral direito no mercado. E o Rodinei vem fazendo um sucesso enorme. O Rodinei não é da Ponte Preta. Ele pertence a um empresário que é o filho do Damião Garcia, que é empresário, ele tem uma empresa que administra jogadores de futebol, né? Fernando Garcia,
E o Fernando Garcia é o proprietário do Rodinei. A Elenco Esportes. Chama Elenco Esportes a empresa, né? E aí ele é o proprietário. Então, claro, é evidente que a proposta tem que passar pela Ponte Preta, porque o jogador está emprestado na Ponte Preta até o final do ano, existe uma multa rescisória e a Ponte Preta, portanto, ficaria, não sei se com a totalidade ou com uma parte desse dinheiro, né? Não tenho conhecimento do contrato, como é que funciona essa fatia aí. Mas a Ponte ficaria com a parte do dinheiro. Agora, está acontecendo um movimento muito salutar, que não tem a participação da diretoria, que é um movimento dos próprios jogadores. Eles se conversam e há uma unidade muito forte e eles entendem que a Ponte vem fazendo um grande campeonato e existe uma possibilidade real, se o elenco permanecer, da Ponte conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Então os próprios jogadores estão se juntando entre eles, se unindo para que eles possam permanecer e o Rodinei faz parte desse movimento. Esse GC aí tá errado, hein? Tem que substituir o deve por pode. E a chance é menos do que 1%. Tem que corrigir isso aí. Porque a torcida pode entender. Nós estamos dando a informação e também estamos afirmando, eu pelo menos, eu não sei a opinião dos dois aqui, que não vai. Vai jogar domingo. Para mim também. Eu estou dizendo isso. A proposta existe, o Lucha ligou para ele, o negócio pesa 7 milhões, é grana pra caramba. São 4 meses de folha completa de pagamento da Ponte. É muita grana. E tinha jogador envolvido no negócio. E 2 milhões de euros entram para o cofre da Ponte, porque é multa rescisória. Por quê? Mas como é que pode, Carlos Henrique? O Cajá ser 3 milhões de reais... Olha lá, lê o GC lá, vê se você concorda agora com o que está escrito. Agora está correto. Esse negócio aí chama GC. Em televisão, o GC que ele falou é isso aí, ó. Então, agora está correto. Daquele jeito tá bom? Se você se não tiver bom, a gente muda também. Não, mas vê lá, vê se tá legal. Eu estou ajudando, não estou corrigindo ninguém. É isso que eu estou perguntando. Dá uma lida lá e vê se tá bom assim. Rodinei pode ir para o Cruzeiro, verdade. Mas a chance é, ó, pequenininha. Se bem que eu acho que o GC melhor seria assim: Cruzeiro faz proposta de 2 milhões de euros para o Rodinei. Só que eu acho que uma frase muito comprida não cabe, né, Luiz? Isso aí tem uma limitação de caracteres. Isso aí parece Twitter. Ficou bom. Não tem uma ficou limitação bom. de caracteres? Ficou bom. Então tá bom, pode deixar assim que tá legal. A culpa é do Foguinho. Bom, É isso mesmo. Falar um pouquinho, Vinícius, a respeito do jogo contra o Goiás. Partida marcada para domingo, 11 da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. O jogo que pode ser aí o jogo do fico para muitos atletas. O próprio Renato Cajá confirmou presença neste jogo, justamente num vídeo institucional que foi produzido e publicado pela própria Ponte, né, no site oficial. O Cajá é o primeiro dos atletas que falam neste vídeo aí, garantindo a presença neste jogo, e eu também acredito que isso deve acontecer. O Cajá, inclusive, esteve ontem nesta partida sub-20, né? O Cajá, o Birubiru, o João Paulo, o próprio Adrianinho, o Fernando Bob, todos estiveram ali acompanhando, a exemplo, claro, do Guto Ferreira, que esteve ali monitorando alguns atletas, mas acho que será um jogo muito importante e a expectativa de um bom público. As bilheterias do Majestoso já estão abertas, isso aconteceu hoje às 11 horas da manhã, agora há pouco. R$ 60,00 é o preço do ingresso da inteira, 30 meia entrada, lembrando que por R$ 50,00 também é possível se filiar ao programa TC10+, da Macaca e acompanhar todos os jogos da Ponte. Só para continuar a história... O Sardelli ficou ali, do lado ali da pista, do asfalto. O perigo é enorme, hein? Se passa uma carreta ali, ô Sarda... Lambendo a orelha. Já ia... Pô, pelo amor de Deus, cara. A multa rescisória proibiu, ninguém podia... Olha lá, olha a ginástica que o nosso cinegrafista Pedro Sardelli, que, aliás, já conheço desde os anos 9 a.C., era o meu cinegrafista lá no antigo Telesport, não? Sardelli. Pelo amor de Deus, cara. Toma cuidado, ele estava ali do lado da pista, já que a Ponte proibiu, o cinegrafista não poderia comparecer lá, e aí teve que fazer aquela ginástica, ficar do lado da pista ali, se passa uma carreta, vai Sarda para um lado, Dele para o outro, não sobrava nem farelo do Sardelli. Complementando, o Rodinei é o seguinte, o Rodinei tem quanto, 22? Preciso confirmar, acho que 23 anos. A multa rescisória do Rodinei é muito maior do que a multa do próprio Cajá,
principalmente pela idade, né? Para o pessoal que não entende, como é que pode o Renato Cajá ser 3 milhões e 7 milhões de reais o Rodinei? É questão da idade, do contra... Uma coisa é uma coisa, outra coisa, não dá para comparar, entendeu? Entendeu? Olha, quero mandar um grande abraço aqui para o Paulinho. Alô, Paulinho, bacana, legal. Estive ontem lá na pizzaria dele, estive assistindo lá o jogo da seleção brasileira, Brasil e Honduras. E lá o Masterchef, o Bolinha, esteve lá, fez um chile pra gente lá, uma comida mexicana, mas foi realmente de arrebentar o cabeçote, só 9 litros de vinho. Olha, é o seguinte, vamos lá, a Rede Minha Casa é parceira da Construjá, confira aqui neste vídeo. Rede Minha Casa, Associação de Lojistas de Materiais para Construção da região metropolitana de Campinas. O melhor em materiais para construção. 5 lojas em Campinas. Madeireira Undina, no Jardim São Gonçalo. Mate Conste, no Jardim Santa Lúcia. Casa Saque no Jardim Carlos Lourenço, Jomano no Parque Dom Pedro II e Jomano 2 no Parque Vista Alegre e também a loja Reparte em Sumaré. Entre para a rede que mais cresce na região. Acesse redeminhacasa-rmc.com.br e saiba mais. Prestigie o comércio aí da sua região, do seu bairro. Procure no site qual é a loja mais próxima aí de você. Rede Minha Casa, ajudando a construir o seu sonho. Grande abraço para o Fabiano Dutra, tá conosco. Muito obrigado, hein? Já já tem Neto Locke, o Boca Larga.